Aos 53 anos, o meu próximo convidado desta tarde é uma verdadeira inspiração naquilo que tem sido a luta pessoal dele, uma luta que trava contra o Parkinson. Duarte Cancela de Abreu descobriu que tinha a doença há quase 14 anos, mas nunca se quis deixar vencer por ela. Começou a dar a cara por esta doença, a falar com outras pessoas e acredita que é a força de vontade que lhe mantém a qualidade de vida. Fomos acompanhar um dos 2 dias por semana em que Duarte passa 3 horas em exercícios de recuperação e esses exercícios ajudam-no a manter uma mobilidade impressionante. Eu deveria ler todos os dias o jornal em voz alta lá em casa, mas eu, para trabalhos de casa, sou um pouco ronha. As primeiras vezes, vinha de vez em quando a minha mulher à porta da sala, o cão ficava assim a olhar para mim com ar estranho. Este gajo não está ao telefone, está a falar sozinho, está maluco. A boa disposição é a forma que Duarte tem de enfrentar a doença e a música é a aliada de sempre. A música acontece na minha vida muito mais intensamente desde que, uns anos antes de ter Parkinson, porque tenho um amigo que é um grande músico e comecei a aprender a gostar mais de música. Tornei-me mais num bluesman. Passos até ali à frente. Foi há 13 anos que os movimentos involuntários das mãos começaram a dar sinal de que alguma coisa não estava bem. Duarte descobriu que tinha Parkinson. Há 2 formas de reagir. Acreditar que se pode atacar a doença e fazemos tudo o que é possível e que está ao nosso alcance para andar para a frente, ou não aceitar. Faz fisioterapia, hidroterapia e terapia da fala 2 vezes por semana, 3 horas por dia. Fisicamente, a parte esquerda do corpo é mais afetada pela doença. E, portanto, aqui tenho que fazer, fortalecer o meu corpo para atacar o avanço da doença. A parte pior em relação à minha vida foi a parte de comunicação. Começou a atacar um bocadinho mais a voz e o movimento. Faço aqui fisioterapia de grande esforço, levo aqui umas cargas de tarefa valentes, mas muito valiosas, e faço terapia na piscina. Duarte diz que aprendeu a viver com a doença. A adaptação à vida com a doença foi também a desadaptação à vida normal que eu tinha, mais de 30 anos de trabalho. A forma como Duarte encara ter Parkinson é, em primeiro lugar, não se deixar travar pelos movimentos. Eu sou capaz de estar numa festa e estar a dançar durante 1h30, mas chego ao fim da hora e meia e tenho que me sentar porque o corpo já não aceita tanto esforço. Quando conto aos meus amigos o que é que faço, eles acham que eu sou muito mais radical do que se fizesse paraquedismo. E agora para esta conversa em que eu tenho cá este lutador radical, que já percebemos que é o Duarte Cancela de Abreu, juntam-se também a nós a terapeuta Josefa Domingos e a terapeuta da fala Rita Cardoso. Muito boa tarde aos 3. Duarte, sem estes profissionais era mais difícil para si combater esta doença, e o Duarte tem sido um rosto para levar o seu exemplo a outros casos. É importante esta partilha? É muito importante. Eu queria primeiro dizer boa tarde a todos. A doença de Parkinson não tinha uma cara, portanto era quase um mito e falava-se muito pouco sobre a doença. Eu quando fui diagnosticado e como sou um bocadinho papagaio, Gosta de conversar. Gosto de conversar. Achei que podia fazer algum
trabalho importante para desmistificar algumas das partes que são mais complicadas na doença de Parkinson. A doença é diferente entre cada pessoa. Manifesta-se de maneira diferente, de cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso, a medicação tem que ser adaptada a cada um desses casos. Eu, neste momento, estou quase com 14 anos de doença e, como está a ver, estou aqui. Está aqui fresco e bem disposto. Para isso, tenho tido a ajuda das minhas queridas terapeutas e também dos meus remédios, que tomo 23 por dia. Sem nunca falhar, Duarte. Se eu falhar, pior é para mim. Portanto, é preciso ser-se responsável a lidar com o Parkinson. É que se sente mesmo. É que se há alguma coisa que corre errado, por exemplo, não ter trazido os comprimidos, eu sou o principal prejudicado com isso. Tenho que ter muita atenção quando saio de casa, se leva a quantidade suficiente dos remédios que tenho que tomar. Para não estar com essa preocupação, não é? Para salvaguardar os tratamentos. Duarte, diz-me que há 14 anos que soube que tinha Parkinson. Houve manifestações disso antes que ninguém percebeu? Não. Nunca notei nada que me pudesse indiciar a questão do Parkinson. Mas foi depois de um acidente que eu tive na neve, fui operado, tenho aqui um ferro e 8 parafusos, que tive 8 horas numa sala de operações e depois a recuperação toda do andar com as muletas, que começaram a puxar um bocadinho por essa fraqueza. Vamos ver, Josefa, nós temos aqui o Duarte, acabámos de o ver ali em exercícios intensivos. É absolutamente fundamental os doentes de Parkinson fazerem exercício? Sim, atualmente, com o apoio da investigação que nós temos, cada vez mais importante, porque intervém a vários níveis, não só em termos físicos neste momento, também já sabemos que também tem alguns resultados em termos cognitivos. Portanto, de uma forma global, acaba por ajudar no combate contra os sintomas e as dificuldades que as pessoas sentem no dia-a-dia. Quais são as maiores dificuldades enquanto fisioterapeuta em lidar com casos como os do Duarte? Eu penso que às vezes podemos ter casos complicados, é uma doença muito complexa e acho que acima de tudo tem que ser um trabalho muito de equipa e aqui eu incluo também o cuidador, não é? Portanto, acho que toda a gente, quer o terapeuta, o médico e o familiar tem... o doente, sim, é? E toda a gente tem que estar um bocadinho em sintonia do que é objetivos realistas, não é? No fundo. Quem está de fora tem dificuldades em perceber. Sim, porque há momentos em que estão muito bem, há momentos em que estão mal e, portanto, às vezes temos comentários de familiares a dizerem ele parece estar a fazer fita, não é? Portanto, que não está, que está bem, ainda agora levantou-se da cadeira e agora não consegue se levantar. Portanto, este tipo de... É muito importante que todas as pessoas que estão envolvidas percebam bem os problemas e que isso pode acontecer. Acho que é... Às vezes é mais difícil percebe que, quando trabalha com os doentes e que percebe as conquistas que eles vão fazendo, isso consegue falar disso, José? Mais o expressar isso, não é? Acho que mesmo para nós, trabalhando numa doença, obviamente que sabemos que é crónica e obviamente que é progressiva, muitas vezes é, mas vocês têm resultados? Sim, nós temos de saber quais são os objetivos que estamos a colocar. E, portanto, cada objetivo, por mais pequeno que seja, que se conquista, acho que não há palavras que eu consiga descrever, obviamente, a felicidade. Portanto, o que é sempre tão fundamental é contrariar a tendência da doença. Isto que o Duarte ainda agora estava a dizer, da medicação, por exemplo, que é fundamental, não é? Que ele diz que sente mesmo. Os exercícios, a mesma coisa. E eu sei que a Rita trabalha a fala. Eu tenho estado aqui a conversar muito bem com o Duarte, mas ele tem feito um esforço também com a terapia da fala. Isto acontece com todos os doentes de Parkinson ou não? Não. De facto, é uma doença que é complexa e há doentes que podem não sentir as alterações da fala de uma forma... Não ser afetados dessa Podem forma. não sentir, sim. E não ter um impacto no seu dia-a-dia. Mas
essa frequência vai aumentando. Portanto, pode não ter no início, mas quanto mais a doença progride, podem surgir algumas dificuldades na fala, na articulação dos sons. E o que é muito frequente é controlar o volume da voz. São pessoas que falam baixo e que não percepcionam que falam baixo. Então, isso é o maior desafio que um terapeuta da fala pode ter quando trabalha com começou a trabalhar com o Duarte, desde essa altura até hoje, que tem notado progressos, como é que tem sido a vossa relação profissional? Bom, sim. Há um ano, cerca de um ano, quando comecei a trabalhar com o Duarte, de facto, ele falava baixo e não tinha essa perfeita noção, que é típico da doença. E depois, claro, é muito um trabalho de gravar muito a voz, ouvirmos muitas gravações, até que aconteceu com o Duarte, acabou por aceitar, é verdade, eu falo baixo, então vamos trabalhar e vamos... o que é que eu posso fazer para aumentar o meu volume, melhorar a forma como articulo os sons? E desde aí tem sido uma luta e o Duarte tem conseguido. Duarte, é importante o sentido do humor? O sentido do humor, eu acho que é fundamental. Eu gosto de pregar partidas, gosto de fazer, estar bem disposto e uma das minhas funções, quando estou no ginásio, é ver os meus companheiros que entraram com uns dias e que já conseguem andar e que já conseguem progredir. E dá-me uma alegria tão grande e eu tenho que brincar um bocadinho com isso, com eles. Às vezes chego-me a emocionar de vê-los. Eu estou na passadeira, eu estou noutra passadeira e ver que a pessoa entrou no início da semana e já anda. Entra-me um bocado na parte emocional. E depois, quando chego, cumprimento toda a gente e acabo por conhecer sempre os meus companheiros de ginásio e de os motivar também. Porque o Duarte sempre teve uma veia de comunicação, não é? Portanto, diz que quando percebeu que tinha Parkinson, sentiu uma revolta inicial. E depois houve ali um clique. Como é que foi o perceber, bom, não posso estar a entregar-me à revolta? Foi um momento em que eu me lembrei da minha mãe, que tinha tido diabetes e que eu tinha acompanhado a parte mais difícil da doença. E dei um estalo na cara. Estava sozinho dentro do meu carro e disse: eu não tenho direito de me lamentar. Há pessoas muito piores do que eu, ainda bem que eu só tenho Parkinson. Pensei eu para mim. Chego a casa, meia hora depois, a mãe deixava a porta e a minha mulher pergunta: então o que é que disse o médico? Eu, com o ar mais natural do mundo: filha, disse que eu só tenho Parkinson. Que eu só tenho Parkinson. Só tenho Parkinson. E nessa altura pouco se sabia acerca da doença. O Duarte tem colaborado dentro daquilo que lhe é possível em estudos para ajudar-se a si também e a outras pessoas. É importante para si ter essa disponibilidade? É muito importante eu estar no topo do conhecimento daquilo que está a ser feito e por isso entrego-me. Neste momento acabei um estudo que é o Self Park, que eu tive que andar com umas pulseiras e uns sensores no corpo durante todo o dia e apontar num telemóvel o que é que estava a fazer durante os valores. Não, e o que estava a fazer? O que estava a fazer. E isso, tudo junto, vai ajudar a cruzar os dados e a ver como é que é a minha reação aos remédios e o que é que se está a passar no meu organismo.
Nós já percebi que o Duarte gosta de fazer coisas que sempre fez, como dançar, enfim, que não se cansa. Conduz ainda, Duarte? Conduzo com limitações carros de caixa automática, o que para mim não tem problema, porque eu já tinha um carro de caixa automática. Hoje em dia, muitos amigos meus das corridas diziam, mas caixa automática. Hoje em dia, as caixas automáticas evoluíram tanto que até é divertido muitas vezes. Oh, Duarte, e os seus amigos das corridas, falam-nos lá da parte da sua vida em que estava envolvido nas corridas de automóveis. Foi na altura o meu pico de trabalho. Foi na altura que me foi diagnosticada a doença. Nessa altura trabalhava com o Tiago Monteiro, com o Pedro Tacoceiro, com o Pedro Lamy, com o Carlos Sousa, e estava a lançar novos valores no desporto automóvel. E eles ficaram também um pouco chocados com essa notícia. E eu disse-lhes, enquanto os remédios me deixarem acompanhar-vos, eu estou na pista, estou no meio do Alentejo, onde vocês vão passar, vou fazer o trabalho na mesma. A partir da altura que eu sentir que as coisas começam a complicar-se, do género, eu vos estar a incomodar com o meu tremor, com vocês ficarem preocupados comigo, eu vou deixar de ir às corridas, fico em casa, ouço pelo rádio, ouço pelo computador e falamos no final de cada troço, de cada corrida. Portanto, foi o Duarte a decidir o seu percurso. Portanto, depois de estar muito dedicado a lançar os pilotos, a fazer alguma coisa por eles, foi fazer alguma coisa pelos doentes de Parkinson. Portanto, mudou os seus... Enfim, as setas viraram-se para outra coisa. Para si é importantíssimo sentir que está a fazer sempre alguma coisa em prol de alguém. É importante porque eu tenho os meus objetivos, como já tinha antes de ser diagnosticado. Eu fiz várias iniciativas para diversas organizações de ajuda a doentes de outras patologias e fiz muito trabalho nesta área. Portanto, foi mais fácil depois adaptar e ter um ponto de comparação entre aquilo que eu podia fazer para a doença de Parkinson em relação ao mercado que eu já conhecia e ao mercado mediático que foi evoluindo muito durante este tempo. Facilita, Josefa, os doentes terem esta atitude que o Duarte tem? Porque deve haver casos em que é difícil que as pessoas deitem coisas cá para fora, que se calhar têm tendência a fechar-se em casa, a contactar menos com os outros, a sentirem algum embaraço. Isso acontece? Isso seria o mais comum. O Duarte é aquilo que eu chamo o bom doente. E o bom doente é aquele que me pergunta o que é que ele pode fazer. E não só o que é que podes fazer por mim, não é? Portanto, acho que essa atitude tem que vir e acho que é o que marca a diferença neste caso. Mas o mais comum, efetivamente, porque temos associado à doença, obviamente, situações de depressão, de apatia, e só por isso já torna difícil a pessoa querer iniciar exercício, que não é fácil para qualquer um de nós. Mas esse exercício facilita a mobilidade, não é? O controle motor, não é? A coordenação motora, como o Duarte não conduz com as mudanças, conduz sem as mudanças, porque há coisas que ele consegue fazer. Essa parte de treinar o corpo
é importante para a mente, para o estado emocional do doente. Isso é absolutamente fundamental, Sim, da sem sua dúvida, experiência. sem dúvida. Acho que o exercício, de certa forma, mexe também com a autoestima, não é? Portanto, as questões da depressão e, portanto, toda a parte emocional também acaba por ter esse benefício. Em termos objetivos, obviamente, ajuda a pessoa a reduzir em termos de rigidez muscular e, portanto, que são as características da doença, a lentidão do movimento, e isso por si só já facilita todo o movimento, seja em que atividade o dia-a-dia for. Rita, como terapeuta da fala, o seu trabalho tem muitas aplicações. Muita gente, se calhar, duvida de que a terapia da fala possa servir assim tanto como serve, não é? Sim, e a dúvida é sempre legítima. Eu acho que as melhores pessoas para responder a essa pergunta Quem já fez a terapia. nunca será um ou quem terapeuta. faz. Será pessoas como o Duarte ou outras pessoas que fazem terapia da fala. De facto, é como também a terapeuta Josefa disse, a pessoa tem de querer. Claro que eu posso ensinar as técnicas, posso ensinar os exercícios, mas a pessoa tem de acreditar, por um lado, que está a falar baixo, tem que aceitar aquela alteração e depois, de facto, esforçar-se ao máximo e, por exemplo, quando ligar um amigo, utilizar as técnicas que nós aprendemos, que nós treinamos. E isso era uma das coisas ótimas que acontecia com o Duarte, que é, ele dizia-me, olha, eu falei com um amigo meu e ele disse-me que estava a perceber muito bem a minha voz, que Estava a perceber melhor. estava a correr Ora, e é isso bem. mesmo, o Duarte quis e nós esperamos que vá continuar a querer. E muito obrigada, Duarte, por ter vindo aqui trazer o excelente exemplo que sirva de referência para outras famílias, para outros doentes. E muito obrigada também às terapeutas que estiveram aqui connosco. Uma grande salva de palmas para os nossos convidados. Desejamos o melhor.